Muito bem, substância pura. O que muda em relação aos gases ideais? Tá? Alguns detalhes. Não podemos usar o modelo de gás ideal. Outra coisa. Lembram que quando eu falei do gás ideal que a energia interna e a entalpia era só função da temperatura? Sim. Para a substância pura, não. A energia interna e a entalpia são funções da temperatura e da pressão. Tá? É isso que muda. E é claro que há algumas equações para trabalho igual para o caso de trabalho para um processo isotérmico, que a gente usa uma equação já pronta, né, que deduz tal, isso não dá para fazer no caso de substância pura. Mas dá para usar a mesma fórmula para o caso de para um trabalho a pressão constante. Tá? A fórmula não muda, é a mesma. Em algumas situações, é claro, né? Depende das coisas aí. Mas, de um modo geral, dá para usar. Muito bem. Vamos lá. O que nós temos aqui, ó? Nós temos na verdade, é um gráfico tridimensional, em 3 dimensões. Nós temos a variação da pressão, da temperatura e do volume, tá? Aqui poderia ser uma outra propriedade, tá? O que ele quer dizer? Que essa propriedade aqui, no caso volume, como eu falei, poderia ser a energia interna ou poderia ser a entalpia. Ela varia com a pressão e com a temperatura. Tá? Eu não vou nem entrar em muito detalhe, tá? Mas aqui é para substância pura, para uma substância que se expande na solidificação. É o caso da água. Tá? E aí nós temos esse gráfico aqui. Bom, nós temos agora nós vamos tendo fase. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui no outro. Tá? Então, ó, nós temos aqui isso aqui que está em azul, tá? É uma região de saturação. Tá? Nós vamos trabalhar mais aqui, ó, com líquido mais vapor. Tá? Líquido, vapor, tem os dois juntos. Aqui só tem vapor e aqui só tem líquido. Tá? Aqui tem a linha tripla, que tem os 3, aqui tem sólido, vapor, aqui tem sólido, mas a gente não vai trabalhar muito aqui não, tá? Não é muito comum, quer dizer, não vai ser comum para nós. Tá? Aqui é o gráfico da pressão em função da temperatura, bom, ponto crítico, tá? Deixa eu mostrar o ponto crítico aqui, o ponto crítico é aqui, ó, aqui, ó, está escrito aqui, tá? Significa o quê? Se aumentar mais a temperatura, ele se transforma num fluido aqui, no primeiro momento, e mais para cima se transforma em gás. Tá? Então, aqui existe uma fase que não é nem líquida nem vapor. Tá? O pessoal ainda não define direito o que realmente é. Por isso que chama de ponto crítico, acima do qual você não tem mais as fases definidas líquido, vapor. Tá? Ou líquido e vapor, tem uma mistura. Eu vou pular aqui por esse slide aqui, ó. Esse aqui também é o gráfico da substância pura, tá? Mas por caso de substância que se contrai na solidificação, tá bom? Tá? É o caso, por exemplo, do ferro, é uma substância que contrai aí na solidificação, beleza? Ou alumínio, né? Alguma coisa assim. E aqui o ponto crítico, e nós temos aí os gráficos aí, tá? A gente não vai ficar olhando esse gráfico tridimensional. Tá? Então, aqui o gráfico da pressão em função da temperatura. Nós vamos olhar esses tipos de gráficos. Vamos fazer gráficos desse tipo. Tá? Esse gráfico aqui é a curva de saturação da água. Aí eu deixei nessa forma desses pontos. Por quê? Porque eu peguei esses pontos na tabela. E eu fiz um gráfico da temperatura em função do volume específico, mas numa escala logarítmica. Tá? Então, ele fica desse jeito. Claro, eu não vou, quando nós formos fazer os desenhos, eu não vou fazer tão próximo aqui, senão a gente não consegue desenhar. Bom, mas eu vou fazer mais ou menos assim. Mas o que eu quero dizer é que vocês precisam entender esse tipo de gráfico. Tá? Depois eu vou mostrar alguns detalhes, tá? Acho que na próxima aula. Então, ó, o que acontece
aqui desse lado esquerdo só tem líquido. E aqui dentro tem líquido mais vapor. E aqui desse lado, vapor superaquecido. Isso que vocês precisam saber. Tá? Isso aqui é chamada curva de saturação. Tá? O ponto crítico é esse aqui, ó. Esse primeiro ponto aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá? Acima dele existe uma mistura aqui de um determinado fluido aqui, quer dizer, que não é nem líquido nem vapor. Tá bom? Nessa curva, em cima dessa linha, nós temos líquido saturado. Nessa outra linha aqui, nós temos vapor saturado. Eles são tudo muito próximos. Mas eu vou mostrar outras curvas para vocês. Tá? Aqui, o gráfico da pressão em função do volume. Ele muda um pouquinho. Tá? Fica desse jeito aqui, né? Se fizer uma linha, tá? Esse aqui é o ponto crítico, ó. Tá? Aqui do lado esquerdo tem líquido, aqui dentro tem líquido mais vapor, do lado direito tem vapor superaquecido. Então é aquela ideia, né? Você começa a aquecer um fluido, né? um líquido, depois ele vai tendo líquido e vapor junto, tá? Que está mudando de fase. Depois só tem vapor. Tá? Desse lado de cá é líquido saturado, do lado de cá é vapor saturado. Depois eu vou comentar esses detalhes, tá? Que eu estou falando. Aqui, ó, apesar de eu ter comentado com vocês que a gente ainda não falei que é entropia, vou falar mais para frente, vou falar a definição dela. Aqui é um gráfico da temperatura em função da entropia. Percebe que ela muda um pouco. Mas a ideia é a mesma, ó, desse lado tem líquido, aqui dentro tem líquido mais vapor, e do lado direito vapor superaquecido. Então, vocês têm que, assim, mesmo que a curva mude um pouco, vocês têm que entender. Lado esquerdo tem líquido, aqueceu mais um pouco, começa a mudar de fase, tem líquido mais vapor, evaporou toda a água, tem vapor superaquecido. Aqui é o ponto crítico, tá? Para essa situação. Do lado de cá tem líquido saturado e vapor saturado. Tá? Calma que eu ainda vou definir isso aí para vocês. Tá? Por enquanto só entendam que é assim. Muito bem. Mostrei alguns gráficos, na verdade mostrei 3, existem outros, tá? Mas, por exemplo, tem um deles que é da pressão em função da entalpia, que é usado nos ciclos de refrigeração, mas isso eu vou deixar quando vocês forem fazer o curso de sistemas frigoríficos, a disciplina. Bom, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Ó? A tabela a seguir mostra que ele queria mostrar mais de uma vez, por isso colocou, apareceu um S aí. As propriedades da água saturada a 100 graus Celsius, 110 graus Celsius e 120 graus Celsius. Tá? Existem mais valores, então tem uma entrada da temperatura, tá? Temperatura e pressão, tá? Tem o volume específico, energia interna, entalpia e entropia. Tá? Nas tabelas de vocês, aqui vai aparecer VF, UF, HF e SF. Tá? No caso de líquido fluido. Né? E aqui onde é V, vai aparecer VG, UG, HG e SG, tá bom? Que é de gás. Então, esses valores aqui, tá? Por exemplo, para a temperatura de 100 graus, a pressão de saturação é de 1,014 bar. Ou de 101,4 kPa. O que significa isso? Tá? Para essa temperatura e pressão é quando começa a ocorrer a mudança de fase de líquido para vapor ou de vapor para líquido, se for resfriamento. Tá?
Isso que é importante. Bom, e aí nós temos, por exemplo, vamos supor que a água, vamos supor que a pressão seja constante, tá? Se a pressão for essa, de 1,014 bar, e a temperatura estiver a 80 graus Celsius, por exemplo, vamos supor que esteja a 25 graus Celsius. O que vai acontecer? Toda a água vai estar na forma líquida, tá? Aí liga o fogo, começa a aquecer. Passa para 30 graus Celsius, 40, 50. Quando chega nos 100 graus Celsius, tá? É na iminência para formar vapor, tá? Mas ainda está tudo cheio de líquido. A gente fala que a água está na condição de líquido saturado. Ou seja, tá? Tem essa propriedade aqui, e essa propriedade, ó, presta atenção, tá? Depois eu comento. E aí continua aquecendo. Enquanto ainda tem líquido e vapor, ou seja, o líquido vai se transformando em vapor, cada vez mais nessa mudança de fase, tá? Vai tendo menos líquido e mais vapor. Tá? Enquanto todo o líquido não for transformado em vapor, a temperatura vai permanecer 100 graus Celsius. Tá? Depois que todo líquido se transforma em vapor, vem para a condição de vapor saturado. Tá? Eu vou mostrar depois um exemplo para ficar mais fácil para vocês entenderem. Tá? Então, quer dizer, esse aqui são dois valores extremos da tabela. Bom, já eu volto lá para poder mostrar isso para vocês. Tá? Volto na tabela. Vou voltar agora já. Então, ó, antes disso, esse valor aqui, ó, que valor é esse? Tá, ó, esse VV aqui vale 1,673 metro cúbico por quilo. E esse aqui, esse VL, quanto que vale? 1,0435 vezes 10 a menos 3. Vou abrir aqui, ó. Deixa eu abrir um detalhe aqui. Ó, esse valor aqui, 1,0435. Deixa eu até pegar isso aqui. Eu acho que eu já comentei isso, não lembro se eu já comentei com vocês, tá? Quer dizer isso, tá? Ele mostra essa equação desse jeito. Então, a gente passa para o outro lado, é igual 10 a menos 3 metro cúbico por quilo. Tá? Eu vou deixar esse slide aqui para vocês terem aí, tá bom? Tá? Deixa eu pegar, deixa eu ver se eu consigo mudar. Pressão constante, tanto faz. Hum. 673. Tá? Então, nós temos esses dois valores aí, ó. Dois valores de volume específico. Tá? No processo a volume constante, tá? Temperatura de 100 graus Celsius. Ó. Tá? Pressão, deixa eu só subir. Vamos supor que está no centro. Bem, mas beleza. Deixa eu pôr linha vermelha.
Um ponto é aqui e o outro ponto é aqui, ó. Esse aqui, ó, é esse aqui, ó. E esse outro aqui é esse aqui, tá? Deixei distante. Então, o que significa, né? Como eu falei, a água, ela tá aqui numa temperatura menor, então ele tá para cá, aqui para baixo, tá? O que acontece, na verdade, deixa eu seguir de novo a outra linha aqui. Para baixo, mas não tem problema, tá, pessoal? Só para poder entender o que acontece. Um pouco embaixo, não vai me atrapalhar. A pressão, ó, o que acontece? É isso aqui, ó. Tá aqui 20 graus o líquido, tá? Ele é um líquido que está a 20 graus, na mesma questão, é um líquido subresfriado, tá? Ele vai sendo aquecido e aí ele chega aqui, tá bom? Nesse primeiro ponto. Nesse ponto aqui, o volume específico vale 1,0435 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por quilo. Ele continua sendo aquecido, só que a temperatura não aumenta. Ele está mudando de fase. Aqui só tem líquido, que é chamado de líquido saturado nessa curva, tá? E ele vai, o líquido vai evaporando, vai evaporando, vai evaporando cada vez mais, até chegar nesse outro lado aqui, quando o último líquido, a última gota de líquido virou vapor, tá? E aí o volume específico vale 1,673 metro cúbico por quilo. Então, essa condição desse lado é vapor saturado. Se continuar o aquecimento, a pressão constante, esse aqui é o gráfico de uma curva de pressão constante, 1,014 bar, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Um 1,014 bar. Ó, esse aqui vale a pressão. Ó. Deixa eu até fazer aqui, ó. Então tá aí. Isso aqui, essa linha vermelha é uma isobárica, tá? Então é isso que vai mudando agora na questão dessa questão da substância pura, tá? Então, depois disso, ó, ele continua aquecendo, aí a temperatura começa a aumentar, mas na mesma pressão. Então, aqui ele está na região de vapor superaquecido, tá? Então, ó, a região de saturação, líquido mais vapor, desse lado só tem líquido, e do lado de cá tem só vapor superaquecido, tá? É isso que é novidade, talvez seja novidade para vocês, tá bom? Bom, vamos continuar aqui. Aqui, ó, por exemplo, aqui eu mostrei a condição, ó, de saturação, tá? Eu mostrei os dados aqui dentro. E aí tem a condição aqui de vapor superaquecido, ó, que é essa tabela aqui, ó. Com a pressão de 5 bar, tá? Ele dá a temperatura, o volume específico, energia interna, entalpia e entropia. Tá? Então ele dá a condição de saturação, ou seja, essa temperatura aqui vale 151,86 graus Celsius. E aí nós temos o volume específico do vapor saturado, a energia interna do vapor saturado, a entalpia do vapor saturado e a entropia do vapor saturado.
E aí, conforme a temperatura aumenta para essa pressão, os valores ao volume específico vão aumentando, a energia interna aumenta. Então, só que aqui é uma outra tabela na condição de vapor superaquecido. Tá? E aqui, ó, nós temos, é isso aqui lá que eu estava mostrando para vocês, tem aqui. Tá? Então, você tem a região de saturação, tem o líquido, o ponto crítico e a região de vapor superaquecido. De A para B é líquido saturado, da linha de BC é vapor saturado. Bom, já vem as definições. Falei tanto de líquido saturado, vapor saturado. O que é isso, né? Tem uma definição que é chamada de título. O que é título? É a massa de vapor sobre a massa total. Mas esse título só é definido dentro da região de saturação. Tá? A massa total é a massa de líquido mais a massa de vapor. Tá? Eu vou voltar aqui um pouquinho. Vou voltar aqui nesse gráfico. Aqui, no início, o título vale 0. Por quê? Tem 0% de vapor e 100% de líquido. Aqui o título vale 1. Por quê? Porque tem 100% de vapor e 0% de líquido. E aqui, quanto que vale o título aqui na região de vapor superaquecido? Então, não é definido. Quanto que vale o título aqui na região de líquido? Está aqui desse lado. Não está definido. Tá? Ele só é definido dentro da região de saturação. Aqui, mais ou menos, por aqui, aqui o título vai indo 0, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, até chegar a 100%. Tá? O título vai aumentando linearmente. Bom, então, o título é definido como isso. Fazendo os rearranjos, a gente pode calcular o título em função das propriedades. O título é o volume naquele ponto, menos o volume do líquido saturado, sobre o volume do vapor saturado, menos o volume do líquido saturado. Tá? A gente pode fazer a mesma coisa para a energia interna e para a entalpia. Ok? E aí, ó, valores das propriedades na região de saturação. Podemos ter o volume em função do volume do líquido saturado, do vapor saturado e do título. E título é isso aqui. Então, essas duas equações são a mesma coisa, só que de formas, mostrando de forma diferente. Tá? Se passar esse VL para lá, fica negativo. Passar dividindo, fica isso aqui. Mesma coisa acontece com a energia interna. E a mesma coisa acontece com a entalpia. Ok?